Em Mateus, no capítulo 10, Evangelho de Mateus, no capítulo 10, e hoje nós vamos estar lendo, então, do versículo 16 ao 23. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Mateus 10, e nós vamos ler, então, do 16 ao 23. Jesus mandando os seus discípulos para uma primeira experiência, uma aula prática, para poder estar, então, colocando em prática aquilo que eles haviam aprendido. E nós já vimos aqui, nesse capítulo, que Jesus, do 1 ao 4, separou alguns, chamou-os de apóstolos, ou seja, para enviá-los, e ele chamou aqueles a quem ele quis. Do 5 ao 15, nós vimos ali as instruções que Jesus deu como uma missão específica para eles irem aos judeus, não se preocuparem com os samaritanos e os gentios, mas especialmente para os judeus, e porque a grande comissão viria depois. E hoje, então, nós vamos ver a demonstração de Jesus, de que eles não estavam indo a passeio, mas eles estavam indo para uma guerra. Eles estavam indo para enfrentar o inimigo, e eles enfrentariam muitas adversidades. Só que nesta guerra, eles não deveriam usar a força, eles não deveriam usar de maldade nenhuma, mas de prudência, cautela e simplicidade. Então, o cristão, ele não precisa usar de violência, mas ele tem que ter prudência. Em outras palavras, ele não é bobo, mas ele não pode ser maldoso, tá? Então é isso que Jesus vai nos ensinar aqui nesse texto, que diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas, e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então, este é o segundo grande sermão de Jesus. Falei no domingo passado que Jesus não usava muito a prática do sermão, de uma pregação extensa, mas ele ia ensinando de uma forma dosada e à medida em que as situações iam surgindo. Então, como ele trabalhou com os discípulos, e discípulo é aquele que anda com o seu mestre, eles tinham tempo, eles andavam junto. Se eles iam pescar, não sei se Jesus chegou a pescar, mas 4 dos discípulos de Jesus eram pescadores, mas eles iam fazer uma visita, eles iam para Jerusalém, eles faziam milagre, os discípulos estavam com Jesus, e Jesus ia ensinando eles em todas as situações. E agora aqui, Jesus, neste segundo sermão, ele vai então começar a enviar os discípulos, aquilo que nós chamamos de mandar eles para a prática agora. Discípulo é aquele que está aprendendo para quê? Para substituir o seu mestre depois. É assim que funciona, né? O aluno está na sala aprendendo, amanhã depois ele vai estar na sala ensinando. Aquele seu professor passou e ele vai assumindo. É claro que é apenas um exemplo, mas na vida cristã nós fomos preparados, enviados para preparar, para enviar, e nós vamos sumir do mapa. E outros darão continuidade. Esse é o processo que Jesus fez. E então aqui Jesus estava dizendo para eles: olha, eu vou enviar vocês, mas não sai muito alegre por aí não, porque eu vou enviar vocês para um meio de guerra.
eu vou mandar vocês para o meio de lobos, como a ovelha no meio de lobos, tá? Então esse é o tema do nosso sermão, ovelhas no meio de lobos. Então o poder da igreja, meus irmãos, ele não consiste em armas, por isso eu falei, o Senhor Jesus diz, olha, sejam prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Vocês não devem usar, vocês não são bobos, vocês não devem sofrer à toa, mas vocês não devem provocar a situação. E ao invés de provocar a situação, quando perseguidos, se há possibilidade, vocês batem em retirada, vão para outro lugar. Isso nós vemos no livro de Atos, isso é descrito, tá? Então, nós vemos aqui nesse texto as orientações de Jesus. E nós vamos ver então os versículos aqui, que vão nos dando estas orientações. Então o primeiro deles é que Jesus diz assim, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, o mundo é um campo hostil. O mundo é um campo perigoso. O mundo, ele como chama? Avesso, ele é contrário às coisas de Deus, às coisas do reino de Deus, do evangelho de Deus, da palavra de Deus. O evangelho não é aceito, não é bem-vindo, ele é deixado de lado. Então o sistema, o mundo que nós chamamos, ele sempre vai se opor ao evangelho. Vai se opor. A não ser aqueles que Deus já tem um propósito para eles. Caso contrário, você pode estudar a história de missões, começando em Atos, chegando nos dias de hoje, o mundo é hostil ao evangelho. Mas lá longe só? Não, aqui no nosso meio também. Quantas pessoas que zombam de nós, quantas pessoas que resistem ao evangelho, e que se pudessem, mesmo dando um tapinha nas costas, ou algumas vezes até frequentando a igreja, eles estão com planos prontos, leis prontas para poder travar a igreja, fechar a igreja, tá? Então, principalmente em épocas de eleições, muitas pessoas vão para as igrejas, mas fora disso, elas têm as suas ideias preparadas, se pudessem fechar as igrejas, elas fechavam. É que lá dentro tem votos, tá? Então, muitas pessoas têm agido assim. Nós temos um grande exemplo, e podemos dizer com segurança, com clareza, um candidato à prefeitura de São Paulo, que ele é totalmente contrário aos princípios cristãos, ele é comunista declarado, ele é a favor de ditaduras, mas agora esse dia ele foi numa igreja Assembleia de Deus. Por quê? Os votos evangélicos, os votos dos cristãos, são lobos no meio das ovelhas. Eles não estão ali para fazer coro às ovelhas, eles estão ali com ódio das ovelhas, para destruir as ovelhas. E o projeto deles é esse, destruir. Mas primeiro engana. Vai levar uma raçãozinha para depois colocar o veneno. Meus irmãos, nós precisamos estar atentos. O mundo, meus irmãos, não é uma colônia de férias para o cristão, mas é um campo de batalha. O mundo é impiedoso para com a igreja. O mundo não tolera a igreja. O mundo odeia a igreja e odeia a Cristo Jesus. Declaradamente. Fizeram isso com Jesus, fizeram isso com os apóstolos. Leia Hebreus, o que eles fizeram com os profetas no Velho Testamento. E quando a gente fala o mundo, não é um mundo totalmente incrédulo. Aqui mesmo eles estão sendo mandados para o meio do povo judeu. Então, esse texto, ele não está em contradição com o Salmo 23. Senhor é meu bom pastor, me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para águas tranquilas. Mas ele está mandando para o meio de lobo, ou ele está mandando nós para um oásis? Veja que no Salmo 23, no versículo 4, no 5, ele diz assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. As águas tranquilas e o pasto verdejante é na presença dos adversários. Aqui nós nos deleitamos em Deus, na presença dos adversários. O Salmo 23 não é apenas um salmo que diz, Deus é meu pastor, nada vai me faltar. Que maravilha! Ele fala que os inimigos estão na nossa frente. Os nossos inimigos muitas vezes estão ao redor até da nossa própria mesa. Muito próximo. Por isso, meus irmãos, nós temos que ser um pouco mais prudentes.
Nós não podemos ser tão simplesinho. Ele fala assim, tem que ser simples, mas seja como a serpente, não só como a pomba, mas como a serpente também. Fique ligado. O mundo, ele não quer o evangelho. O mundo não aceita o evangelho. O mundo é hostil ao evangelho. Então, o nosso prazer não está na ausência de inimigos ou conflitos, mas no fato de Deus estar conosco. Nesse mundo, nas dificuldades, nos problemas, Jesus prometeu, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele tem essa promessa para nós, e há muitas outras promessas de que Deus estaria conosco. Então, Jesus ele envia os seus discípulos, as suas ovelhas, né, para o mundo, um covil de lobos, e ele então orienta eles, e ele dá a segurança de que eles não estariam sós, eles não estariam à mercê, mas ele cuidaria deles. Se nós olhar no Velho Testamento, nós teríamos inúmeros, né, exemplos, e também no Novo, mas eu lembrei aqui, quero citar para os irmãos, 2 exemplos, de Daniel e os seus amigos. Daniel, ele não foi livre da cova dos leões, vocês perceberam? Todo um processo, julgamento e tal, e ele foi lançado na cova dos leões. Ele não foi livre da cova dos leões, ele foi guardado por Deus na cova dos leões. Passando a mão na cabeça do leão, igual se passa a mão na cabeça de um gatinho manso, né? Por quê? O Sadraque, Mesaque e Abednego não foram livres da fornalha de fogo, mas foram livres na fornalha de fogo. O rei falou assim, mas não foi 3 que nós lançamos lá dentro? Por que estou vendo 4 homens lá dentro? Porque Jesus estava com eles. Jesus, ele está conosco também na hora da tribulação, da perseguição, da luta, né? Jesus, ele não nos abandona. O fato de Jesus mandar a sua igreja para o meio de lobos não significa que ele entregou ao poder do inimigo, mas ele estará guardando a igreja, protegendo a igreja, cuidando a igreja, né? E a igreja terá poder sobre o próprio inimigo. Então, a igreja ou o cristão, quanto mais fiel a Deus, mais ele será perseguido. E ai daquele que inverter a coisa para não ser perseguido. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Mas a Bíblia diz que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se nós somos servos de Deus, discípulos de Cristo Jesus, haverá perseguição. É falsa a doutrina, o ensinamento da teologia, da prosperidade, dizendo que se você aceitar Jesus, teus problemas estão resolvidos. São resolvidos para a eternidade. Aqui no mundo, nós vamos sofrer, padecer, lutar, enfrentar adversidades e muito mais por ser cristão. Então, nós precisamos estar preparados para isso, meus irmãos. E Jesus preparou os discípulos antes de enviar. Não é colocar medo, é preparar. É para não ir para a guerra desarmado, para não ir para a batalha de qualquer jeito, achando que vai chegar lá, como dizem os caras aí, ninguém vai tratar com os bandidos lá nos morros do Rio de Janeiro, né? Levando uma florzinha para eles. Ali tem que ser tratado do mesmo nível. Nós precisamos conhecer o Evangelho. Nós precisamos confrontar com a palavra de Deus e não nos intimidar, no sentido de negar o nome de Jesus, de se acovardar por causa do nome de Jesus. Depois, é claro, vamos ver sobre a questão do fugir aí da perseguição, tá bom? Então, qual deve ser o comportamento do cristão no meio desse mundo? Deve ser duplo. Ele diz que deve ser prudente como as serpentes, cautela, esperto, atento, não titubear, mas simples como as pombas, humildes, sem maldade nenhuma, né, agindo aqui. Parece que não dá para associar duas coisas, mas dá. A esperteza do cristão não é no sentido de ele, ou melhor, a esperteza do cristão é no sentido de não cair na astúcia do inimigo. Ele tem que estar atento, ele tem que estar ligado. O crente ele deve ser esperto, mas não para praticar a maldade, é para fugir da maldade. E se for possível, para você já se antecipar e intimidar o próprio inimigo. Então,
o crente ele não deve ser bobo, mas ele não deve ser mau. Ele deve ter cautela e ele deve ter inocência ao mesmo tempo. Então a Bíblia, ela deixa claro que o diabo é um anjo do mal, né? Um anjo sedutor, astuto, né? Ele é falso, ele é trapaceiro, porém os riscos e perigos não devem intimidar a igreja. A igreja não deve deixar de ir, porque o inimigo é mal desse jeito, porque o inimigo é astuto. A igreja também deve ser. Seja prudente como a serpente. A igreja precisa também ter os seus argumentos. A igreja precisa também se defender, impor. Ela precisa colocar a sua posição. Por que somos contra aborto? Por que somos contra liberação de droga? E etc. e tal. As outras posições, né? Então nós temos que ter aqui a convicção. Não é uma ideia minha. É uma ideia de Deus, é um plano de Deus, é um projeto de Deus. São princípios de Deus. Não foi coisa que a igreja inventou, mas que Deus é quem criou dessa forma e entregou para que a igreja pudesse andar desta forma. Então, nós precisamos ser prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. No versículo 17, diz assim: e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. A perseguição aqui, ela vai ser política e religiosa. Vai ser entre os incrédulos e os crentes, ou cristãos, né? Então aqui, eles assim, vocês serão interrogados nos tribunais e vão ser açoitados nas sinagogas. Não foi isso que aconteceu com Paulo, com Jesus? O próprio Jesus mesmo, né? Ele foi interrogado por Pilatos, ele foi interrogado por Herodes, né, por outras autoridades romanas, pelos fariseus, pelos escribas, os religiosos da época. Então, ele diz assim: acautelai-vos, porque o sistema quer abafar, quer destruir a igreja e o propósito da igreja nesse mundo. Ainda que esses líderes se mostrem simpatizantes dos cristãos, é puro engano. Não se deixe iludir, seja mais prudente. Porque o mundo não quer o bem da igreja, o mundo quer destruir a igreja. É o propósito do mundo, é o propósito de Satanás. Acautelai-vos. E aqui ele vai dizer: acautelai-vos dos homens também. E se os irmãos olharem no versículos 5 e 6, eles foram enviados para os seus patrícios, para os judeus. Não vão nem para os samaritanos, nem para os gentios, mas para a própria casa de Israel. Então aqui significa que nós temos que ter um pouco mais de cuidado também, ser simples e sem maldade, mas prudentes e cautelosos aqui, porque no meio cristão, entre os irmãos, existem aqueles que tentam derrubar o outro. Parece que não pode acontecer um negócio desse, mas tem, dentro das igrejas, e não longe daquilo que nós imaginamos. Talvez nós pensamos: mas isso deve ser na igreja, lá em São Paulo, né? Meus irmãos, o que tem de pessoas tentando fazer o mal para o outro, de uma forma ou de outra, até mesmo usando o nome de Deus, dentro da igreja, meus irmãos. Parece que não, mas tem. E nós precisamos ser um pouco mais cautelosos para não cair nessa armadilha. Porque senão nós vamos arregaçar as mangas e vamos partir para cima, né? E é tudo que eles querem. E é tudo que o inimigo quer. Acautelai-vos. Respira fundo. Né? Tome cuidado. Olha com quem anda. Olha o que estão fazendo. Porque não é pelo fato de estar dentro de uma igreja que você vai achar que é ovelha. É fácil colocar uma capinha de ovelha. Mas é lobo. É só pedir para dar risada, que dele mostra as presas. Então, no versículo 18, ele continua dizendo: por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Então veja bem aqui, que tudo isso, por essa perseguição toda, por uma causa inofensiva, por causa de Cristo.
Por causa do nome de Jesus. Ele vai repetir isso na frente, no versículo 22, mas por causa de Cristo Jesus. E parece que é algo assim insano, que na verdade é, né? Então, assim, Deus tem um propósito até nisso. Porque Roma não teria conhecido o Evangelho se não tivessem prendido Paulo, se não tivessem se levantado contra Paulo, feito todo aquele julgamento, religiosos e as outras demais autoridades, e aí o Evangelho chegou até Roma, na mais alta sociedade de Roma e também na guarda pretoriana, o Evangelho chegou até lá. Porque Deus tinha um propósito de fazer o Evangelho, e só chegou desta forma, por um homem preso. Então, o inimigo, muitas vezes também, ele serve aos planos de Deus, ao propósito de Deus. Se nós não vamos de um jeito, tem outro para ir. Alguém pode ser usado por Deus para poder nos enviar para onde nós temos que ir. E será que muitas vezes os sofrimentos que nós enfrentamos não é para podermos nós cumprir com o mandato do Senhor e estamos negligenciando? Estamos atrasando as coisas? Então, devemos pensar nisso. Nós não devemos encarar a perseguição como um mal em si mesmo, mas como uma oportunidade, ou atentar para ver o que ele está querendo dizer também sobre estas coisas. Quando as coisas não estão indo bem, não estão indo do jeito que nós pensamos. Mas aí, nós chegamos aí nos versículos 19 e 20, quando ele diz assim: e quando vos entregarem, não cuideis em como o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Tá? Então aqui é uma promessa maravilhosa que Deus vai fazer. Ele promete que o Espírito Santo estará conosco, irá conosco, e ele nos livrará, e ele nos ajudará, e ele fará lembrar. Mas é interessante que ele fará lembrar, e nós vamos falar coisas que talvez até nos surpreendemos. Isso creio que alguns já passaram por essa experiência, quando de repente foi questionado por alguém, e você começou a falar coisas que você depois ficou surpreso contigo mesmo. É isso mesmo que acontece. O Espírito Santo é quem vai fazer você lembrar e falar, né? E então você será esse instrumento nas mãos do Senhor. Por isso a importância de estudar a palavra, de conhecer a palavra, porque você só lembra daquilo que já aprendeu. Então, no versículo 21, nós vamos encontrar aqui algo que talvez no nosso meio não é tão comum, mas existe, é que um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Mas tudo isso por causa de Cristo, do Evangelho de Cristo. Quantas pessoas que são perseguidos, primeiramente, pelos da própria casa. Sai do campo da autoridade e da sinagoga, dos religiosos, e entra agora dentro da própria casa, da própria família. Quantas pessoas que, pelo fato de terem crido em Cristo Jesus, são rejeitados pela própria família? Quantos deles são perseguidos agora por causa de Cristo Jesus? Sofrem algum tipo de represália dentro da própria casa, pelos da sua própria casa, pais contra filhos, filhos contra os pais, marido contra a esposa, esposa contra o marido que se converteu, por causa do nome de Cristo Jesus. Mas por causa de Cristo, né? E a perseguição da família, não deixe Cristo Jesus. Eu tenho um exemplo na minha própria família. A minha mãe, quando ela se converteu, a família diz para ela: pode esquecer que você para nós não existe mais. Então, por causa de Jesus, de crer em Jesus, de conhecer o Evangelho, a própria família a rejeitou. É claro que com o passar do tempo eles vieram atrás, porque eles iam percebendo a diferença e é onde eles podiam depois pedir oração. Mas no início eles não respondiam mais as cartas dela. Então, eu acredito que tem muitos na família também. E tem algumas pessoas que falam assim: ah, mas e a minha família, como que vai ficar? Eles vão se opor. Nós temos que escolher, nós temos que decidir.
Lembra quando eu preguei aqui que Jesus escolheu os apóstolos? Judas era um dele. Ele foi escolhido para ser apóstolo e não para trair Jesus. Mas ele decidiu trair. Você foi escolhido também para entregar a sua vida a Jesus e andar com Cristo Jesus, mas você pode também escolher os homens. E aí nós temos tantos exemplos na Bíblia de pessoas que não tomaram a decisão de seguir a Cristo por causa do seu próprio posto. Pilatos é um desses, né? Você solta ele, você não é amigo de César. Para conservar a amizade de César, mandou matar Jesus. Tá? Então, o diabo vai tentar trazer problemas dentro da própria família. Então, Jesus, olha, não se surpreendam com isso. Em João 15, 20, ele diz, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Pelo fato apenas de ser um cristão. Olha aí o versículo 22 e 23, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Cristãos serão perseguidos simplesmente porque creem em Cristo Jesus. Não é por nenhum mal. O verdadeiro cristão não causa nenhum mal para a sociedade, só causa o bem. Vocês podem olhar nos países que foram colonizados por cristãos verdadeiros, fiéis, tementes a Deus. Que bênção que se tornou. O contrário, a miséria em que estão. Então, meus irmãos, o cristão, ele é perseguido por causa de Cristo, como eu falei no início. O mundo odeia Cristo e faz de tudo para menosprezar a Cristo, destruir o nome de Cristo, pisar o nome de Cristo. Eles odeiam a Cristo Jesus. E porque eles não conseguiram nada contra Cristo, eles vão odiar os cristãos. Eles vão bater no cristão. Quando os caras não conseguem alguma coisa com um adulto, eles vão tentar no filho deles. Eles vão ameaçar os filhos deles. Não é assim? Nos sequestros, por exemplo? Então, eles muitas vezes agem dessa forma, e é assim que Satanás e o mundo vai agir. E nós precisamos estar preparados e atentos para esse confronto neste mundo. E Jesus diz em João 10, 32, tenho-vos mostrado muitas coisas boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Que mal eu tenho feito para vocês, disse Jesus. Que mal nós podemos encontrar em Jesus ou no verdadeiro cristão? Não estou dizendo membros de igreja de um modo geral. Cristão, crente verdadeiro, nascido de novo, que crê em Cristo Jesus. Isso só faz o bem para o mundo, para a sociedade. Mas é perseguido porque ele segue a Cristo Jesus. Porque ele crê em Cristo Jesus. É incrível, meus irmãos. Hoje cedo, irmã Zélia, acho que leu o livro, né? O Apóstolo dos Pés Sangrentos, devolveu para Isabel e eu vou ler de novo. Eu gosto demais daquele livro. E eu pesquisei na internet e tem dele. Se alguém quiser, é só me procurar. Vamos pedir junto. O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Tá? Ali o que aquele homem sofre somente por ter se convertido a Cristo Jesus. O pai dele o expulsou de casa. Numa das famílias abastadas na Índia. E ele é expulso de casa. E ele foi tentado de todas as formas para poder negar, com dinheiro e pressão da família, etc. e tal, mas ele seguindo a Cristo Jesus. E a primeira noite que ele dormiu fora de casa, ao relente, debaixo de uma árvore, ele passando frio, passando as suas necessidades, imagina, né, ainda jovem, ele disse que nunca sentiu a paz como ele estava sentindo naquele momento, porque ali estava Cristo Jesus com ele, presente com ele. Não era a cama confortável que ele deixou na casa do Pai, lá ele não tinha paz, mas ele tinha paz, porque Cristo estava no seu coração. E o mundo, meus irmãos, rilha os dentes por causa disso. Um testemunho desse, meus irmãos, enfurece o inferno. E nós precisamos, então, acordar para uma vida cristã. Eu estava ouvindo de um cristão da Etiópia, tem um vídeo circulando na internet, e ele fala exatamente disso, né? O missionário falando assim, o povo lá do Ocidente, né, está orando por vocês. Ele falou, vocês orando por nós? Nós é que estamos orando por vocês. Por quê?
Porque aqui nós estamos morrendo por causa de Cristo. Aqui nós temos uma Bíblia. E para que essa Bíblia não seja confiscada e nós ficamos sem Bíblia, nós tiramos todas as páginas da Bíblia e entregamos uma página para cada um. Para que cada um estude a palavra e compartilhe um com o outro. Lá vocês têm 5, 6 Bíblias dentro de casa e passam a semana inteira sem ler a Bíblia. Não lê a Bíblia durante a semana. Que tipo de cristão vocês são lá no Ocidente? Lá no Brasil, lá em Rio Brilhante, da Igreja Presbiteriana de Rio Brilhante, com CNPJ tal. Nós precisamos, meus irmãos, nos voltar para Cristo. E para o Evangelho de Cristo Jesus. No mundo, nós vamos ser perseguidos por causa de Cristo Jesus. E o que mais entristece é o coração. É que muitas vezes não é o mundo, mas é aquilo que eu falei. Dentro da igreja, vos açoitarão nas sinagogas. Talvez não da forma como os outros lá foram açoitados, com a açoiteira mesmo, com as cordas mesmo, mas de outras formas. Então, meus irmãos, o que a igreja deve fazer diante das perseguições? Pelo menos 2 coisas. Perseverar até o fim. Versículo 22 diz. Perseverar até o fim. Porque somente aquele que perseverar até o fim, que não negar, que não desistir, é que será salvo. Não é isso que ele diz aqui? Tá? Então, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas aquele que negar, que desistir, aquele que se aliar ao mundo, né, esse não será salvo. E ele diz no versículo 23, então, para fugir para outros lugares. Então, o cristão, ele deve perseverar, mas não deve se arriscar desnecessariamente. E se nós vemos que é possível evitar, nós podemos evitar. O apóstolo Paulo se fingiu de morto quando foi apedrejado, para que eles parassem de apedrejar, e ele fugiu dali, foi para outra cidade, levantou e continuou pregando, com pontos na cabeça, ou curativos, ou sei lá o que, mas ele tinha sido apedrejado. E o Davi, certa vez, se fez de louco, se fez de bobo. Meus irmãos, nós temos que ser mais prudentes e nós temos que ser um pouco mais espertos. Nós não devemos nos entregar desta forma. Nós não devemos deixar que o mundo convença nossos filhos, a nossa geração, a nossa vida, para andar nesse mundo que odeia o Evangelho de Cristo Jesus. Então a igreja tem que pregar o Evangelho e promover a paz, mas se ela fechar uma porta, vai para outra, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Existem portas que se abrirão diante de nós. Não vamos, meus irmãos, cair na onda do inimigo. Nós estamos no tempo do fim, nós estamos encaminhando para os últimos dias, e nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. E muitos dentro da própria igreja vão se esfriar. E têm mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Nós precisamos acordar para isso. Eu quero terminar, irmãos, dizendo que o mundo, o sistema, será sempre hostil ao Evangelho, porque o mundo jaz no maligno e o seu príncipe é Satanás. Jesus, ele diz em João 15, 18 e 19, se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então nós somos como ovelhas no meio de lobos aqui nesse mundo. Devemos ser prudentes e simples, espertos, mas sem maldade. Jesus disse que
é certo que no mundo nós vamos ter aflições, mas que devemos ter bom ânimo, que devemos continuar, que devemos ser fortes e firmes, né? Porque assim como Ele, nós também venceremos. A igreja vai prevalecer e vai promover no mundo a glória de Deus. Falei hoje de manhã, a igreja só vai no dia que Jesus vem buscar. Até lá ela vai permanecer. O inimigo vai fazer tudo para destruir, mas não vai conseguir. Alguns ele vai levar, mas ele não vai destruir a igreja, porque Cristo está com a igreja. Então tome certo cuidado até com alguns que se dizem cristãos. Pode estar com a capinha de ovelha, mas é um lobo. Então, é um lobo disfarçado, vamos tomar cuidado. E devemos perseverar, porque no fim nós seremos coroados, galardoados. Aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. E devemos lembrar que o Espírito Santo sempre estará conosco. E o Espírito Santo é que nos faz lembrar, que nos ensina, que nos cuida, que nos assiste. O Espírito Santo é que nos guarda em todos os momentos. Se for por causa de Cristo, em qualquer lugar, diante dos tribunais, diante das sinagogas, das igrejas, ou diante da família, se você for perseguido por isso, não deixe Cristo, não nega Cristo, permaneça com Cristo Jesus. O grande motivo pelo qual o mundo odeia nós e odeia a igreja é Cristo Jesus. É por causa de Cristo Jesus. E se tudo está indo às mil maravilhas na tua vida, veja se de fato você é crente em Cristo Jesus. Esse é o texto que eu queria deixar para os irmãos hoje. E que Deus venha nos abençoar para que nós venhamos a acordar. Nós não estamos aqui, numa colônia de férias. Nós estamos num campo, numa cova de lobos. E eles não pouparão, mas eles estão preparados para destruir. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por esse momento maravilhoso de culto, de louvor, de adoração e de exaltação ao nome do Senhor. Quero pedir a Deus para que o Senhor esteja nos abençoando e nos fortalecendo nesta semana, para que diante das pressões, diante das perseguições, diante das adversidades, nós permaneçamos firmes, ó Pai, no Senhor. Que nós não venhamos a negar o Teu nome por nada. Que nós venhamos, ó Deus, a ser prudentes para não provocar uma situação, mas que possamos, ó Deus, estar sendo atentos e até mesmo fugir das coisas que podem apenas trazer, ó Deus, uma perseguição ou um sofrimento desnecessário. Mas dá-nos, ó Deus, essa prudência e também, ó Deus, a simplicidade para podermos, ó Deus, agir nesse mundo, com humildade e nessa simplicidade, mas, ó Deus, que nós possamos também estar atentos ao nosso redor. Em nome de Jesus, ó Pai, tenha misericórdia de nós e nos guarde e nos cuide. Ó Deus, e que o Senhor abençoe esta igreja, este povo, ou aqueles que, ó Deus, estarão acompanhando essa mensagem, que o Senhor esteja despertando no coração de cada um de nós esta realidade de que nós estamos neste mundo para servir o Senhor, e somente por isso é que nós vamos sofrer certas retaliações no âmbito, ó Deus, das autoridades, no meio religioso e também, ó Deus, na própria família. Que o Senhor tenha misericórdia e nos abençoe e nos guarde. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estamos encerrando assim o culto. Agradecemos a presença de cada um dos visitantes.